E esse dia é Volace. Vapor, Wally. Vapor. E aí, Sara? E aí, amiga? Eu quero agradecer, primeiramente. Ai, vamos de novo! Feliz! Gente, a gente tá aqui em Fortaleza, na Casa Pansê. E a gente veio aqui fazer uma entrevista maravilhosa com a escritora, poeta e atriz, meu amor, Sara Cintiq. Palmas, por favor! Making off. Bia, tô muito feliz de estar aqui na Casa Pansê com você, sabendo que é de casa pra casa, né? Saindo da Casa Pansê aqui em Fortaleza pra chegar até a Casa 2004. Muito curiosa de estar pessoalmente nessa casa que vai ser um babado das artes, da literatura, da dança, do teatro. E aí, tô muito feliz de bater esse papo contigo. Ai, amiga, maravilhosa. Amiga, eu queria começar te perguntando como é que as palavras nasceram em você? Nasceram pela leitura, Bia. À medida em que eu fui descobrindo o universo do livro, que eu fui começando a ler, veio de imediato o desejo de escrever. Quando eu tinha 9 anos, eu li um livro maravilhoso, infantil, que se chama Quem Roubou Minha Infância, que era uma história de uma menina que queria ser artista, enfim, e eu fiquei arrebatada por essa história e naquele momento, uma decisão até meio brincadeira de criança, eu disse que queria ser escritora e comecei a escrever histórias e a dar para as minhas amigas. Então, a escrita, o processo da descoberta da palavra enquanto escritora, ela veio imediatamente com a descoberta da leitora. Foi me descobrindo enquanto leitora que eu me descobri escritora. E o que a poesia tem? Tem muito silêncio, tem muito mistério, tem muitos não ditos. Ai, amiga, fiquei toda arrepiada. Gente, eu queria dizer pra vocês que Sarinha, a gente tem aqui 2 livros dela publicados. Um é Água, o Testamento Lírico, há dias escassos. Amiga, segura, faz uma propaganda. E o Corpo Nulo. Eu queria... Vamos focar nesse livro, que é um mergulho. E aí eu tava vendo o significado de testamento, né? Que é o que a gente deixa, uma coisa póstuma. São palavras, são bens. O que foi deixado aqui? Olha, Bia, essa história do testamento começou muito mais até como um desejo de alguma memória. Essa frase, né, o testamento... Esse desejo de um testamento lírico surgiu a partir de uma leitura de um poema de uma poeta que eu adoro, que é a Hilda Hilst. Ele tá até aqui no final do livro, eu coloquei. Eu vou ler para vocês um trechinho. Diz assim: querer deixar um testamento lírico e escutar, apesar, entre as paredes, um ruído inquietante de sorrisos, uma boca de plumas murmurante. Nem sempre há de falar-vos um poeta, e ainda que minha voz não seja ouvida, um dentre vós resguardará por certo. Então, esse poema, eu sou muito apaixonada pela Hilda e esse poema me chama muito a atenção pelo desejo do escritor de deixar algo da poesia para o mundo, para alguém. Essa voz, ela nem sempre vai ser ouvida, né? Ela nem sempre vai chegar, mas se chegar alguém que leia, se isso tocar alguém, já é festa, né? Inclusive a própria Hilda diz, né? Há de ser festa pra gente aquilo que foi exílio, que é essa tarefa, né, do escritor, da escrita, esse mergulho na palavra, de muita solidão, de muita angústia muitas vezes, e é esse desejo de partilhar, eu acho. E por que a água, amiga? É uma história bem engraçada, assim, como surgiu essa água, né, para esse título desse livro. No dia do lançamento do Corpo Nulo, que foi o meu primeiro livro, em 2015, eu saí para beber com os amigos, né, para comemorar. E aí a gente tava bebendo e conversando, e aí um grande amigo meu, maravilhoso, uma pessoa muito querida para mim,
Ernesto Molinas. A gente estava conversando e ele estava falando da pesquisa dele de doutorado, e ele faz pesquisa em oceanografia. E ele estava falando que pesquisava o movimento das águas. No momento em que ele falou isso, a conversa continuou na mesa, né? Todo mundo continuou conversando, e eu fui arrebatada por essa imagem, o movimento das águas. Claro que depois a gente foi buscar, né, no inconsciente, depois eu fui descobrir, né, eu, por exemplo, sou de uma cidade, minha cidade natal é Iguatu, que do Tupi, Guarani, Icatu significa água boa, rio bom. Moro numa cidade Fortaleza, né, uma cidade Fortaleza. Eu estava na época fazendo meu mestrado pesquisando a Marguerite Duras, e uma das imagens poéticas mais fortes da obra dela é o mar. Também sou muito envolta numa imagem muito forte para mim, que é a da escassez da água. Eu sou do sertão, né? Sou do centro-sul do estado e fui criada no sertão. E a água pra gente, ela tem um significado muito diferente, por exemplo, do que a gente tem no Rio de Janeiro. Eu lembro que eu namorei um carioca, que dados... né? Fofoca, momento fofoca. Ok. E eu fiquei muito chocada porque certa vez, ele estava aqui no Ceará e a gente estava indo à praia e o céu nublou. E ele falou, tempo ficou feio. Isso me chocou de uma forma, porque no sertão, quando o tempo fica nublado, a gente diz que o tempo tá bonito para chover. E a presença dessa escassez da água, né, no sertão é muito forte. O dia de chuva ele é comemorado. Mas existe água, né, nos lençóis freáticos, existe uma água dentro da terra que a gente não vê, existe água dentro do pé de mandacaru que a gente não vê. Então a água ela está sempre presente, inclusive pela ausência, e eu me interesso muito por essa imagem poética da presença pela ausência, do eco da memória. Enfim, eu fui fazendo muitas ligações com a imagem da água, mas depois eu descartei a água e fiz uma pesquisa só sobre o movimento. Comecei a pesquisar o movimento das coisas, para escrever sobre o movimento de tudo, movimento sobretudo do corpo, e aí eu acho que tem muito a ver com o fato de ser atriz também, e ter uma pesquisa já muito envolta nesse cerne que é o corpo, né? O corpo enquanto criação, o corpo das coisas, o movimento do universo. Até que um dia Nina Rise, que é a minha editora, a editora desse livro, a gente estava no lançamento de um livro de um amigo e ela me convidou para, vamos fazer o teu segundo livro? E eu disse, bora. E aí nesse momento eu fiquei, cara, será que vai ser o movimento? Será que vai ser o que eu vinha pesquisando? E aí coincidiu de na mesma semana eu viajar para casa da minha avó, pro sertão, e aí na volta dessa viagem, olhando aquela imagem assim pela janela do ônibus, olhando aquela escassez, eu fui inundada pela presença da água ali, olhando para aquilo que faltava, essa água me chegou. Então, assim, foi tudo isso que confluiu nessas águas. Ai, amiga, eu fico toda arrepiada porque eu tenho essa ligação, talvez por ser daqui, com essa questão da água. A gente, inclusive em Fortaleza, tem essa coisa, é São Pedro, né? Ou é São José, que quando chove... São José. São José. No Ceará todo, né? No Ceará todo tem essa coisa. A gente fica... Se chover dia 19, não é dia 19? Isso, dia 19 de março. Se chover dia 19, vai ser bom, porque vai chover o ano inteiro. E é uma coisa realmente... Eu não tinha percebido isso até você falar, que a gente tem uma questão muito forte com essa questão da água. E aproveitar que você falou da Nina, eu vi uma live de vocês em que ela apresentava o conceito de apoema. Eu achei isso a coisa mais linda. Eu disse, gente, que coisa linda, que vem do feminino. Eu queria que você falasse um pouco como você percebe. Eu sei que é um conceito dela, mas como você percebe como isso chegou até você e se chegou no água. Pronto. A Nina, ela trouxe, né, a palavra o poema, que seria grafada no masculino. Ela traz essa grafia, ela rasura, né, o artigo no masculino, o o, e coloca poema no feminino. Buscando mesmo uma palavra que é escrita pela mulher, uma literatura que se faça pela mulher, de forma inclusive como protesto, porque nós mulheres fomos eliminadas da literatura por séculos e séculos, né? Para que a gente escrevesse, a gente tinha que assinar com o nome de homem, né? As mulheres que nos antecederam, muitas ficaram anônimas, né?
E a Nina, ela traz essa palavra pela primeira vez, esse termo no feminino, num livro dela que se chama Quando Vieres Ver um Banzo Cor de Fogo, que é um livro em que ela busca muito a selvageria, né? Essa selvageria da palavra, esse coração selvagem, essa mulher selvagem, o corpo selvagem, esse instinto da poesia, muito relacionado ao corpo, e vinculando isso a essa criação selvagem da mulher. Então ela traz isso no Quando Vieres Ver um Banzo Cor de Fogo e também no Sereia no Copo d'Água, que foi o último livro que ela lançou. Inclusive nós publicamos juntas, até foi o mesmo dia de lançamento, a gente publicou juntas. Também é uma imagem muito envolta nas águas. No meu livro, algumas palavras eu grafo, por exemplo, a palavra sangue. Em alguns momentos eu faço essa diferença de o sangue que vem com a marca da violência eu grafo no masculino, mas a sangue, que é a sangue da mulher da menstruação, eu trago no feminino. Não trago a poema, mas de acordo com a Nina, como ela encerra em Sereia no Copo d'Água, toda mulher é uma poema. Então, já que toda mulher é uma poema, com certeza no meu livro, de todas as mulheres, estão poemas presentes, poemas rasurados no feminino. Nina, um beijo, maravilhosa. Beijo pra essa escritora, deusa, minha editora querida. Que eu fiquei pensando aqui, que você já falou aqui na conversa, e é uma coisa que eu já ia te perguntar. Quais são as suas referências? Você falou na Hilda, você falou na Marguerite Duras, né? E aí eu tô vendo só mulheres, né? E a Hilda Machado, que gente, Sara me deu de presente esse livro. Ela falou, amiga, você precisa ler esse livro. Foi avassalador, assim, foi... Não sei nem explicar. A Hilda é maravilhosa e eu percebo às vezes que eu tenho essa relação muito forte com uma escrita da poema, principalmente do feminino, escrita por mulheres. Como é essa sua relação com a escrita feminina? Se há uma relação e quais são as suas influências, amiga? Eu fico me perguntando, eu acho sim que escrever é um processo de devir, né? De devir. Aí a gente traz do conceito deleuziano, devir animal, devir mulher, devir criança, devir tudo isso que foge ao centro, né? Esse centro homem como marca de poder, né? A arte no geral, eu acho que ela vai para o que escapa, ela não tá no centro, ela não é hegemônica, né? Ela busca a rasura, ela busca esse escape. Eu gosto muito de usar o termo literatura escrita por mulheres, porque eu acho que o poeta, como o ator, a atriz, o artista, a artista, ele tem esse olhar para uma alteridade de que ele pode vir a ser qualquer coisa. Tanto é que eu acredito muito, inclusive quando eu era adolescente, eu escrevia muito com esse eu lírico mais jogado no masculino, ou então às vezes até neutro, sabe? E também acredito que homens possam escrever a partir de um olhar do feminino, né? Inclusive é muito questionado hoje em dia o que é isso, masculino, feminino, a gente está questionando mais, né? Mas eu acho que a literatura escrita por mulheres, ela me move muito. Foi recente, foi só em 2014 com o movimento Leia Mulheres que eu vim a tentar, mesmo em 2014 eu já era formada em letras, mas na época da graduação a gente não tinha essa discussão com tanto afinco, sabe? A gente sabia que houve machismo, que houveram mulheres que não puderam publicar, mas essa leitura mais política, né, de literatura escrita por mulheres, ela é muito, pelo menos pra mim, se tornou mais recente. Agora, eu não sei se por identificação, eu já fazia uma leitura muito forte de mulheres, né? Eu já fazia pesquisa sobre Duras, eu já era completamente apaixonada por poetas como Forbela Espanca, Hilda Ilst. Você falou na Hilda Machado, a Hilda Machado foi uma descoberta recente. Até então eu não tinha influência dela porque foi uma poeta que eu descobri agora porque ela ganhou o prêmio Jabuti no ano passado, né, com o livro Nuvens, que foi editado pelo Ricardo Domenech. Mas existem sim outras influências, como por exemplo Sophie Calle, que aparece aqui no livro. Enfim,
Eu li muito o Ali Salomão, eu sou apaixonada pelo Ali Salomão e algumas músicas, alguns poemas dele, né, que se tornaram músicas, como... Me fugiu agora o nome das músicas, espera. Corta, editor. Canta. Não, Mal Secreto. Enfim, alguns poemas, algumas músicas de Ali Salomão mexeram muito comigo. Também Murilo Mendes, Cecília Meirelles. Um dos poemas que eu mais li durante esse período de escrita foi Mar Absoluto, da Cecília Meirelles, que é um poema belíssimo, inclusive que fala muito sobre essa violência do mar, esse mar que engole, né, tudo. A Marguerite Duras, ela aparece com muita força, porque ela traz muito a imagem do mar como esse algo que fascina e que destrói, como a metáfora do mar enquanto corpo também. E aí, buscando, né, já esse viés da pesquisa que eu tinha pro corpo, eu fui buscar muito essa água que a gente tem no nosso corpo, né, e a mulher sangra, a gente sua, a gente chora, o corpo humano ele é quase 70% água, constituído de água. Também tem uma influência muito forte de Conceição Evaristo, das nossas orixás, né? Se você for buscar a maioria das orixás, que são representações de mulheres, elas têm uma ligação com a água. A gente tem Iemanjá com o mar, Oxum com as cachoeiras, com as águas de rios, Nanã. Então, essa busca também por uma ancestralidade tá muito forte, Eu acho que tem leituras, assim, de escritores, mas tem leituras de mundo, sabe? Tem leituras... A obra da Lygia Clark, por exemplo, da água, das conchas. Eu acho que é tudo isso. E mais. É tudo isso e mais que eu não consigo dar de conta, assim. Eu acho que tem... É como a gente estava conversando até antes, né? Eu acho que tem influências da gente que são mais conscientes e outras que estão no campo do inconsciente. Então... Tem muita coisa aqui que surge na escrita que vem de leituras que eu não consigo, né, delimitar agora. E dizer o que é, dizer né? O que Depois é que pode ser que você tenha acesso àquilo, você diz, nossa, isso aqui eu peguei daqui. É justamente isso até, né, como eu dizia, quando o Ernesto falou no movimento das águas, eu fiquei arrebatada por essa imagem, eu queria escrever sobre isso, e só depois é que eu fui buscando os vínculos da minha vida com essa imagem. Mas é curioso porque eu publiquei Água ou Testamento Lírico há dias escassos no ano passado. Nina Risi publicou Sereia no Copo d'Água. Teve uma escritora maravilhosa daqui também, a Lisiane Forte, que publicou Zonas Abissais. Então, assim, foram vários livros de mulheres que estavam em torno dessa água. A gente tem outros mais antigos, né, como Água Viva, da Clarice Lispector. Ela também traz muito essa imagem da água ligada a alma também, né, a essa introspecção. Bachelard também vai fazer esse movimento, né, de analisar a água. Enfim, nossa, verdade, muita gente, né, envolto na... A água tem uma ligação muito forte com a alma, né, muita gente vincula a isso. Eu tava buscando uma água mais corporal, talvez, mas não tem como a gente delimitar. Azul. Deixa eu ir pescando aqui no meu... que o editor vai cortar essa parte. Ninguém vai botar isso no... Que eu fiquei aqui, já tava viajando aqui nas... Voltando a essa questão de onde as palavras nasceram. E que a gente acabou falando agora de... Às vezes a gente não sabe de onde a palavra veio, mas onde reverbera e onde ecoam essas palavras em você. Acho que... Uma pergunta bem difícil, né? É argila, né? É argila, a gente vai moldando. É corpo, né? A gente coloca esse corpo para dançar. Eu gosto muito de ver a palavra enquanto corpo. Acho que talvez por uma questão do teatro, da dança. Mas isso tudo para mim é poesia. É um material muito desgastado porque a gente usa cotidianamente, né? A gente tá usando, mas como o corpo também, a gente tá com o corpo para tudo. A gente não foge do corpo e não foge da palavra. Toma, viu? Amiga, e eu queria uma coisa, assim, porque eu vejo muitas pessoas me falam, eu amo ler, eu amo literatura, mas eu não gosto muito de poesia. Por que algumas pessoas não gostam de poesia? Por que você acha que algumas pessoas não gostam de poesia? Um dia desse eu tava vendo uma live da Nina Risi e do Tarso de Mello, que são duas pessoas muito queridas, Guilherme Gontijo Flores.
E eles falavam, a Nina trouxe uma fala muito interessante sobre isso, né? De que às vezes a poesia, aí já puxando para o lado da educação, eu acho que às vezes a poesia ela é colocada como algo muito inacessível, como algo muito difícil, né? A poesia ali, o poeta, aquele que tem um dom ali, recebe um negócio, escreve, né? Nem todo mundo pode ser escritor, nem todo mundo pode ser poeta, e a poesia é algo de muito difícil, de acesso difícil. Eu acho que talvez boa parte das pessoas que dizem não gostar de poesia, talvez não tenham tido, durante o processo de educação, de formação de leitores, uma boa mediação, uma mediação que... A poesia é um monstro, mas eu acho que o mediador de leitura, que o professor de literatura, que a sociedade no geral tem que saber olhar para esse monstro e não ter medo desse monstro, que é a poesia, que é a arte, que é a literatura. Eu acho que isso é muito imbricado com a questão social, com a questão da educação mesmo. A poesia, ela toca. Muitas vezes não vai tocar, né, a pessoa, há poemas que você lê e que você sente como se você tivesse levado um soco deles. E há poemas que não, né, mas você só pode se dar a chance de levar esse soco se você tiver contato com a poesia. Então muita gente, infelizmente, não tem esse contato. E aí é uma questão política fazer com que esse contato se estabeleça para que esse não gostar de poesia seja um não gostar mais consciente. Eu não gosto desse poema, mas não da poesia enquanto algo geral. O ser humano, ele se toca pela matéria do poético. E muitas vezes, eu lembro que eu fiz uma mediação de leitura para um grupo de mulheres numa ONG. Eram mães de adolescentes atendidos por essa ONG. E elas nunca tinham tido um trabalho, elas tinham trabalhos de artes lá, alguns mediadores de artes, mas nunca tinha havido antes, porque a diretora da ONG me informou, um trabalho com literatura. E eu levei Conceição Evaristo para ler com elas. Levei 2 contos de Conceição Evaristo. E elas se viram nesses contos. Eu acho que tem algo do se ver também. Que literatura essas pessoas estão lendo? Eu acho que a gente pode ler tudo, mas por muito tempo a literatura ela ficou detida na mão de homens brancos, ricos, hétero. Que literatura as pessoas estão acessando? O que é que toca? Qual é o ponto que tá lá em confluência com a vida delas? Então, levar pela primeira vez um trabalho de literatura para essas mulheres, em sua maioria negras, em sua maioria mulheres das regiões ditas periféricas, levar uma literatura com a qual elas pudessem ter algum tipo de identificação, inclusive com a própria autora. Eu lembro que depois da leitura, uma delas olhou para mim, eu tinha colocado um slide com a foto da Conceição Evaristo, e ela olhou para mim e disse: professora, eu me achei parecida com a mulher que você trouxe. Sabe? Isso não tem preço, é arrebatador. Então, é válido que eu ouvisse antes essa mulher dizer que não gostava de poesia, se talvez ela não tivesse nem tido a chance de acessar a poesia. Enfim, eu acho que daí a gente vai para muitos desdobramentos, assim, sabe? Muitos. Isso é verdade, amiga. O Patativa do Assaré foi um cara que escreveu poemas, né? Na verdade, ele não escreveu, ele narrou, né? Ele é um cara que ele não tinha sido alfabetizado e mesmo assim conseguiu estabelecer essa linguagem poética. Sim. Então, também não perpassa essa questão da leitura ou da própria... Talvez seja uma identificação mesmo com as palavras ou com os sentidos, como você falou, porque as pessoas sentem, elas não deixam de sentir. E tem uma questão também, Bia, que assim, a gente é acostumado, nós de uma sociedade letrada, a falar em literatura sempre no campo da literatura escrita. Mas assim, Patativa do Assaré, poetas do sertão, eles tinham acesso à literatura oral.
a palavra, ela chega pra gente antes da escrita, é o nosso conhecimento de mundo, é a nossa forma de desconhecer o mundo. Então, vários poetas, né, várias narrativas, inclusive, que vêm de vários países africanos, perpassaram anos, décadas, pela literatura oral. Os griots, que é muito, né? Exatamente, que é muito esquecida mesmo. Dentro do meio acadêmico, essa literatura oral é muito esquecida. Então, por exemplo, a minha mãe, ela foi criada no sertão e ela dizia que não gostava de literatura. Ela disse pra mim, eu não gosto de literatura. Mas, ao mesmo tempo, ela dizia, eu declamava versos. Eu declamava versos, eu sabia uns versos, eu fazia uns versos. Quer dizer, fazia de oralidade. E ela sabia escrever. Mas é porque era um outro tipo de literatura. Que não era uma literatura menor nesse sentido de desvalorizada, né? Que é muito desvalorizado por alguns centros de estudos. Hoje é muito mais debatido isso, né? O próprio repentista, né? Ele tá ali Sim. fazendo rimas, pessoas faz com aquela situação. O que é isso, gente? É magia. É magia total. Eu acho assim. É do corpo, é da vida, é olhar pra vida. O ser humano, ele é íntimo da palavra. Ele é íntimo da palavra. Então, essa intimidade com a palavra é isso. Muitas vezes ela não vai vir na forma escrita, ela vai vir pela oralidade. E eu pensei também nessa questão do compreender, né? A gente tem uma compulsão por respostas. E a poesia não tem esse compromisso com dar resposta alguma, né? Muitas vezes ela só vai lançar as perguntas, muitas vezes ela vai nos deixar no campo do silêncio, do não dito. E eu lembro muito da Susan Sontag, ela tem um texto chamado Contra a Hermenêutica, no qual ela fala que a arte, muito mais do que uma hermenêutica da arte, a gente tem que criar uma erótica da arte. Então, assim, e também lembro Barthes, né, quando ele fala no Prazer do Texto, que o corpo da literatura, a palavra enquanto corpo, ele é um corpo, não é o corpo anatômico, não é o corpo da medicina, é o corpo erótico. Então, muito mais do que compreender o texto, às vezes a gente também fica muito maçante essa questão dessa aproximação com a literatura e com a poesia, porque a gente está todo tempo tentando decifrar. Eu acho que se a gente partisse do indecifrável, do sentir, do erotismo, do que causa, das sensações, dos sentimentos, do corpo, o nosso vínculo com a literatura, com a poesia, com as artes em geral, ele seria bem mais profundo. Ler a poesia como se fosse um mosaico, palavra por palavra. Porque cada palavra que chega, ela vai te reverberar algo, né? Sim. Imagens que nunca vão ser as mesmas, né? Nunca vão ser as mesmas, nem para o próprio escritor depois lendo, nem para o leitor. É isso, ela vai ter um corpo próprio e ela vai atingir os outros corpos assim como nenhum corpo é igual para o outro, né? Nenhum contato é igual de um corpo para outro corpo. A palavra, o corpo da palavra, ela vai se relacionar com os corpos que as leem, que dançam com elas de diferentes formas. Tá vendo aí essa bicha? O Manuel de Barros fala que cada escritor tem a sua toca. Qual é a sua, amiga? É tudo. É a cidade, é o deslocamento do corpo pela cidade. Eu acho que tem muito a ver com flanar, mas também é o meu quarto, mas também é uma mesa de bar, ou é um café em que eu sento sozinha. É o livro, é qualquer livro que eu abra para ler, ele sempre me suscita alguma palavra que de repente não vai dar num poema naquele momento, mas vai dar num poema depois. É uma peça de teatro, é um espetáculo de dança que eu vou assistir, é um quadro. Tudo que me move, tudo que mexe comigo, o mundo, o universo, essa toca. E aí eu ando sempre com caneta, com papel, com celular. Eu gosto muito de escrever à mão, então eu tento andar sempre com papel. Já chegou de eu estar num bar, já aconteceu de eu estar num barzinho e não ter nada e pedir pro garçom uma caneta e pegar um pedaço de guardanapo e escrever. Então Que às vezes vem, né, amiga? às vezes vem, é uma questão do inconsciente, né? Já tava lá latente, ou é algo que surge ali, você pega no ar, ou então é algo que já tava ecoando e aí de repente vem. Mas não é uma inspiração, né? Não é uma musa que vem do nada. É o nosso olhar para o mundo, é a leitura do mundo. Então, eu acho tão
né? Que as pessoas acham que o poeta, ele senta, né? Pega uma máquina de escrever, né? Pega um cigarro, um aí café. psicografa. E aí ele tá de frente pra uma janela, com uma coisa belíssima, uma paisagem, e começa. E começa. Gente, que é isso? Isso é tudo mentira, tá? Existe isso, Sara? Olha, eu acho que ideias. Você pode até chegar a esse ponto, mas eu acho que ideias surgiram antes, que você trabalhou antes, né? A leitura. Com certeza. Ela é uma busca diária e constante. Então pode ser que você tenha o seu momento de sentar para a janela com a sua máquina de escrever, seu café e seu cigarro, mas o que vai vir naquele momento é algo que você já estava pensando, maquinando, que já e aí tem que um vai movimento, confluindo, né? exatamente esse movimento antes de sentar na cadeira, o corpo já tá ligado nisso, não vem do nada, né? Às vezes vai vir de memórias da infância e você acha que veio do nada, às vezes vem nada, de um filme. Né? Exatamente. O que é esse o nada? que é esse nada, né? Eu não sei dizer o que é nada. Eu nunca parti de mim pra um nada. O que é o nada? Eita, e bem filosófico. Eu lembrei agora, não vou responder tua pergunta, mas eu lembrei de uma frase da Hélène Cixous conversando com Foucault, em que ela fala do amor, e aí ela é bem paradoxal, porque ela fala que o amor é esse nada que é tudo. Eu não vou responder a tua pergunta, mas... Eu vi, assim, várias coisas no teu livro que a própria palavra sangre, que é do espanhol, né? Sim. E essa coisa do mira-me. Da onde surgiu isso, amiga? Uma coisa que eu estudei espanhol. Eu gosto muito de brincar com as línguas. Eu estudei espanhol e estudei francês, né? Então, tem muitos poemas que têm estruturas que seriam estruturas de sintaxe do francês, mas que eu sei que a sintaxe não é a mesma no português, mas eu brinco com isso. E coloco em português a sintaxe do francês. Em alguns momentos eu coloco palavras do espanhol. Eu gosto muito de brincar com esse contato com as línguas, assim. Se eu pudesse, eu estudaria todas para compor poemas, assim, com todas as línguas possíveis. Mas já que você falou no mira-me, eu vou trazer um outro que tem esse mira-me também. Rio, te pões sentado e me olhas. Não sei a mulher que sou. Mira-me, mira-me. Consome o fardo. Ponho-me outra, um errante. Atreve-me. Inventa uma nova língua enquanto, contraindo as pernas, devenho rio. Polui-me, profana. Inventário para molhar páginas secas. Mijar quente em teu corpo o que antes era vinho, víscera. Saber que amanhã é despedida. Não achar teu endereço no mapa, em mapa algum. Causar um desastre quando só se queria dançar. Ler qualquer texto com os olhos apenas. Esse silêncio de quando você dorme e até sonha, bem ao lado. Escrever-te uma carta e por impulso entregá-la. Deixar cair na lama a prometida caixa de palavras. Reler sonho de moça, cuspir no prato. Voltar à primeira casa ou à casa da avó. Rever o primeiro banho de rio, as boias feitas com garrafas. Contar 14 de maio, e 27, e 28. Plantar um coração na terra, desajeitada regalo. Atravessar essa ponte com tanta vertigem. Acreditar que as brechas são maiores que o corpo miúdo. E depois, 5 minutos, qualquer noticiário. Ver destruir em um rio doce, sagrado, tudo lama e lama sem punição. Tentar soprar ao corpo do ninho da praia, tua morte, meu filho, não foi culpa do mar. A gente vai sortear esse livro maravilhoso, então fiquem de olho na página, curtam, compartilhem, comentem, que nós vamos sortear esse livro maravilhoso para vocês conhecerem, para vocês mergulharem um pouco na Sara. Ai, amiga, obrigada, Bia, de coração. E eu queria que você desse uma mensagem para quem quer escrever poesia, para as mulheres, para os homens, para quem quer escrever poesia, um recado. Leiam tudo que vocês puderem ler,
e se deixem tocar pelas palavras. E escrevam. Não tem mistério. O mistério tá no próprio... O mistério é só segredo. É. Sara Sintic, meus amores. Sara Sintic. Ai, obrigada, Amiga. bicha. Obrigada. O abraço vai ter que ser cortado.